Bom dia, eu sou Rafaela Silveira, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba. E neste evento irei apresentar a comunicação intitulada Os princípios ilegítimos da moralidade e o problema da heteronomia da vontade da filosofia moral de Immanuel Kant. Contudo, antes de iniciar minha fala, eu gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora da Universidade Federal do Amapá pela oportunidade de eu apresentar o meu trabalho nesse evento. E como já foi anunciado na prévia da minha apresentação, meu objetivo consiste em compreender os princípios que Kant considera ilegítimos para fundamentar a moralidade, isto é, os princípios práticos materiais, mais especificamente o princípio de felicidade e o princípio de perfeição. Portanto, pretendo expor em que consistem tais princípios e por que Kant considera que eles são ilegítimos para fundamentar a moralidade. Neste âmbito, minha análise situa-se no problema da heteronomia da vontade, visto que, segundo Kant, esse é o principal motivo das fundamentações que o antecederam terem falhado. Sendo assim, eu dividi a minha fala em dois momentos. O primeiro momento, no qual eu denominei o princípio da felicidade e abordagem empirista, eu pretendo tratar, à luz da filosofia kantiana, em que consiste os princípios práticos materiais de caráter subjetivos e como eles pretendem fundamentar as ações ditas morais na educação, na constituição civil, no sentimento físico e no sentimento moral. No segundo momento, no qual eu denominei o princípio da perfeição e abordagem racionalista, eu pretendo analisar o princípio prático material de caráter objetivo, focando na abordagem da fundamentação que pretende fundamentar a moralidade ou no princípio ontológico dessa perfeição ou no princípio teológico dessa perfeição. Sendo assim, pretendo analisar como Kant justifica e por que ele consideram essas abordagens falhas. Como vocês devem bem saber, Immanuel Kant, ele buscou, sobretudo na fundamentação da metafísica dos costumes, fixar o princípio da moralidade. E para ele, as demais fundamentações, as fundamentações que o antecederam, falharam porque elas buscaram princípios que eram princípios materiais, que eram externos à vontade, princípios que eram heterônomos, que não davam caráter de necessidade e universalidade para a moral. Sendo assim, Kant compreende, por exemplo, as fundamentações de abordagens empiristas extremamente contingentes, porque elas fundamentam a moral no princípio da felicidade. E ela pode ser tanto defendida na educação, ou seja, a educação seria responsável para ensinar as regras que levaria o homem a ser moral. No entanto, o que vemos na prática é que não existe uma educação universal e de caráter necessário. A educação está sujeita à época, à cultura, ao país, e ela é, portanto, variada, ela é contingente, ela é dada não por leis de caráter necessário universais, mas por regras gerais, que sim têm o objetivo de desenvolver as habilidades técnicas e, consequentemente, a prudência. Mas fundamentar uma moral na educação seria legar à moralidade um fator de coação, de obrigação externa, ou seja, a vontade do ser racional estaria sujeito a uma coação externa, que seria ditado pelas regras educacionais. Para Kant,
esse princípio é considerado ilegítimo porque ele não se constitui um princípio autônomo, livre, necessário, universal, mas é um princípio que depende de algo, de uma obrigação que está para além e exterior à própria vontade. E nesse sentido, a vontade não seria ela mesma que elegeria as regras pela qual ela deveria seguir. Além da educação, o Kant também ele fala que fundamentar, por exemplo, a educação, a moralidade na Constituição Civil também seria um fator exterior à própria vontade e também seria um princípio falho, porque nesse contexto a coação seria dada pela instituição estatal, ou seja, as regras seriam determinadas pelas leis do Estado. E se pararmos para prestar atenção, assim como a educação, a Constituição Civil também está sujeita à contingência e variedade da cultura, da época, do país, pois ambas são, sim, princípios empíricos e, portanto, eles são contingentes e variados. Para ficar claro como seria bastante complicado fundamentar uma moral na Constituição Civil, podemos observar o exemplo, o exemplo do período nazista, no qual Eichmann ele pegou e disse que ele não era culpado porque ele estava apenas cumprindo a lei do seu país e que ele era apenas um servidor público, um burocrata que servia ordens, leis. E as barbaridades que ele fez não se configura como morais. E sim, assim considerarmos que a Constituição Civil seria a fonte, o conteúdo basilar para fundamentar a moral, vemos que ela é sim sujeita a variedades e que ela não pode sim configurar como um princípio de fato moral, justo, virtuoso, necessário, universal. E porque ele estaria ligado aos interesses particulares daquela Constituição, daquele Estado, daquele país, daquele lugar. Além dessa questão de derivar o princípio da felicidade, né, exterior, que seria na educação e na Constituição Civil, o Kant também ele fala das abordagens empiristas que buscam fundamentar no princípio da felicidade interior, que seria o sentimento físico ou o sentimento moral. Embora não seja uma coação externa ao sujeito, Kant também considera essas fundamentações falhas, porque o princípio do sentimento físico, o sentimento moral, eles são também variados, são também contingentes e não teriam validade nem leis, não teriam validades universais, visto que nem todo mundo nasce com inclinações altruístas, por exemplo. E nesse sentido, se eu sou altruísta, tenho um caráter, uma inclinação a fazer o bem e assim o faço, fundamentado nessa inclinação natural, fisiológica, o que determina aqui não são as leis da liberdade e, portanto, a moralidade, mas sim as leis da natureza. E nesse sentido, se as minhas ações são determinadas pelas leis da natureza, a moralidade estaria sujeita simplesmente a ser um determinismo da natureza. Seria um determinismo natural e que não haveria liberdade e, portanto, não faria sentido falar de moral. Além dessas concepções de caráter empirista, o Kant também ele vai analisar as abordagens racionalistas, as que defendem uma fundamentação tanto no princípio ontológico quanto teológico. Essas fundamentações de caráter objetivo são consideradas falhas para Kant, muito embora sejam racionais, porque, por exemplo, no que se refere à ontológica, elas têm o objetivo de tratar da totalidade do ser, ou seja, ela tem um objetivo de trata da totalidade da perfeição. E essa totalidade da perfeição diria mais respeito à questão das habilidades.
e do talento. E, portanto, não faria sentido fundamentar uma moral visando o aperfeiçoamento do talento e das características de habilidades. Visto que se fundamentássemos a moral nessa questão da totalidade, ela seria vazia para Kant. Além dessa concepção, temos também a concepção do caráter racional teológica. E para Kant também é considerada um princípio falho, porque a coação seria uma coação externa, uma coação de um ser divino, que nós, no caso, estaríamos sujeitos não à nossa própria vontade, mas à vontade de uma divindade. E essa divindade que nós, então, teríamos que conhecer a sua vontade para que pudéssemos praticar a moral. E para Kant isso não se configura um princípio válido, visto que como determinar qual é o Deus verdadeiro? Se nós, por exemplo, vemos várias formas de manifestações do divino, há várias religiões, há várias crenças. E, além disso, mesmo que eu creia em Deus, é possível conhecê-la? Na Crítica da Razão Pura, Kant vai falar que Deus é uma ideia da razão e que nós não podemos conhecê-lo, porque ele não é dado na experiência. Ou seja, ele não é fenomênico, a gente não consegue conhecer Deus como de fato ele é. E aí a gente não poderia saber qual seria a sua vontade para poder segui-la. Além disso, de qualquer modo, ela seria uma vontade heterônoma, porque nesse sentido não seria a própria vontade que estaria ditando as suas regras. Nesse âmbito, a razão pelo qual Kant considera essas determinações da moral, essas propostas de fundamentar moralidade ilegítimas, se dá sobretudo no problema da heteronomia da vontade, visto que para Kant a única moral que seria de fato válida seria a autonomia da vontade. E para Kant, essa autonomia da vontade se construía no fato de a própria razão, a própria vontade eleger as suas regras através do imperativo categórico. E essa seria a única moral válida porque ela não estaria fundamentada na matéria, no conteúdo, no objeto da moral, da ação, mas sim no princípio a priori apodítico que fundamentaria a moral, no princípio necessário, universal e livre. Sendo assim, essas propostas, Kant fala tanto na fundamentação da metafísica dos costumes, como na crítica da razão prática, que elas não se configuram como morais legítimas, porque fundamentar a moralidade, seja ele no princípio de perfeição ou no princípio de felicidade, não traria a necessidade que ele busca para defender uma moral igualitária, justa, universal. É bem verdade que se a gente tentar fundamentar a moral na felicidade, nem sempre, a maioria das vezes, a felicidade não vai nos dizer aquilo que é certo moralmente, visto que o princípio da felicidade estaria mais ligada à prudência e ao imperativo hipotético, né? Que o Kant fala na questão do imperativo pragmático hipotético. Até porque o Kant considera que a moral, mais do que nos fazer feliz, deve ter o compromisso de nos tornar dignos da felicidade. Até porque a gente sabe que nem sempre aquilo que faz o homem feliz é o que faz ele bom. Eu posso muito bem querer coisas que o que me faz muitas vezes o que me faz feliz pode não fazer outras pessoas felizes, e muitas vezes eu posso ficar feliz com o mal, com a desgraça de outras pessoas. Eu posso ser uma pessoa que sente prazer e felicidade na tortura, por exemplo. E se eu sinto felicidade na tortura, isso me faria agir moralmente? E nesse sentido, se nem sempre aquilo que me faz feliz é aquilo que me faz bom, que não necessariamente
aqueles que buscam a felicidade vão agir moralmente? A gente poderia considerar que ele seria um princípio válido para fundamentar a moralidade? Essas questões que o Kant se coloca, porque muitas vezes buscar a felicidade faz com que o homem haja de forma imoral. Muitas vezes buscar a felicidade não faz que o homem haja de uma forma correta. Muitas vezes a gente só busca atender às suas inclinações, paixões e o seu próprio bem-estar, porque o conceito de felicidade ele está ligado justamente ao maior bem-estar possível, né? E ele fala bem isso na questão, quando ele trata dos imperativos hipotéticos na fundamentação da metafísica dos costumes. E ele fala que o princípio da felicidade diz respeito justamente ao imperativo categórico pragmático, que ele busca tratar da prudência, que é aí que ele fala de conselhos de prudência, que é uma vida, uma busca moderação, a dieta, esses bem-estares que o homem deve buscar enquanto imperativo hipotético. Mas isso não deveria, segundo Kant, fundamentar a moralidade, porque seria um princípio extremamente contingente e não traria caráter de lei, não seria de fato universal, não teria como valer para todos, até porque o que faz um homem feliz não faz o outro, e não necessariamente a felicidade faz com que hajamos de forma correta, né? E a gente pode ver vários exemplos disso na história, de que as pessoas, por buscar o seu próprio bem-estar, agiram de forma maldosa, de forma cruel, bárbara. Então, nesse sentido, não seria um bom princípio para fundamentar a moralidade. Inclusive, Schopenhauer, ele fala que o grande mérito do Kant é justamente esse, de livrar a moralidade dos princípios eudaimonistas que eram derivados já das filosofias antigas. E no que se refere já ao imperativo de caráter da perfeição, podemos ver que buscar a perfeição é buscar, por exemplo, a perfeição ontológica, que é a totalidade, é buscar justamente o seu desenvolvimento dos talentos, que para Kant sim é um dever. Contudo, a gente não deve fundamentar a moral no desenvolvimento dos talentos, até porque, às vezes, para a gente desenvolver os nossos talentos e habilidades, a gente pode acabar agindo de forma incorreta moralmente. E além disso, também, o princípio da perfeição teológica também não se configuraria num princípio válido para Kant de fundamentar a moral, porque estaria fundamentando a moral na divindade. E Kant ele tentou depurar a moral justamente dessas concepções que na modernidade, no período medieval, tratavam de fundamentar a moral no ser divino. E Kant, o grande mérito do Kant também é esse, dele pegar e buscar fundamentar uma moral de caráter autônomo, no qual o próprio homem, enquanto ser racional, poderia não apenas elegir regras, leis para si mesmo, como caberia a ele julgar suas próprias ações, né? Já que seria leis que se basearia na intenção da sua ação e não na consequência, né? Que para o Kant o valor moral não constitui nas ações que vemos, mas na intenção que não vemos. Então, é justamente por se configurar na intenção que Kant ele faz uma proposta nova, na qual, para se falar de moralidade, a gente não é julgado pelo outro, mas sim por nós mesmos. E nesse sentido ele dá justamente o caráter de igualdade, visto que agora não seria uma instituição religiosa, uma autoridade, seja ela parental, uma instituição civil, religiosa, uma autoridade externa a nós, que iria ditar as regras morais e iria nos subjugá-las a ela, né? Então, o grande mérito do Kant é justamente propor uma moral que não estaria sujeita às contingências, variedades de época, de país, de lugar, e também de colocar o homem como centro das suas próprias... o homem como centro da própria avaliação, julgamento de si mesmo.
Então, assim, a gente pode falar que o grande mérito do Kant e por que Kant considera esses princípios de morais ilegítimos se configura justamente no problema da heteronomia da vontade. Porque Kant busca defender que a moral ela só pode ser de caráter autônomo. Porque só uma autonomia da vontade nos permitiria falar de uma moral de fato legítima, autônoma, necessária, universal e realmente livre. As demais morais seriam simplesmente determinadas pelas leis da natureza e, portanto, não haveria liberdade. Se não há liberdade, como falar de moral? Se não somos livres para escolher, se não temos a liberdade de decidir, se somos apenas, se apenas os nossos instintos, se apenas o determinismo natural, como se falar de moral e como haver um julgamento? Então, nesse sentido, o grande mérito do Kant e dessa abordagem kantiana e de tratar dessa questão da ilegitimidade dos fundamentos morais que o antecederam é tratar de uma proposta nova que constitui o ser racional como centro da moralidade. E nesse contexto, meu trabalho tem o objetivo justamente de ressaltar que, de fato, não é que o Kant não considere a Constituição Civil, o mérito da educação, do aperfeiçoamento, da importância do princípio de perfeição. Mas eles não podem ser aquilo que fundamenta a moral. Eles são importantes, sim, no que se refere ao aperfeiçoamento da espécie, da questão do desenvolvimento antropológico, mas enquanto princípio fundante de uma moral totalmente universal, totalmente livre, completamente depurada daquilo que é dado pela experiência, uma moral que de fato seja autônoma, só se configura sendo como livre se for a própria razão prática ao princípio da moral. Então, nesse sentido, a nossa vontade humana, que é imperfeita e, portanto, ela está sempre no dilema entre as necessidades da natureza e a necessidade da liberdade, essas duas leis que estamos sempre conflitando, ela só teria valor no que se refere à ação moral se, ao ponderar as nossas necessidades naturais e justamente o mundo inteligível e essa nossa possibilidade de pensar, de raciocinar, nos permitiria sair desse determinismo causal das leis da natureza e poderíamos ascender para uma razão, para uma moral que se configura livre desse determinismo. Uma moral que de fato não é como o que acontece no mundo, porque o que acontece no mundo é causa e efeito e, portanto, é o determinismo da natureza. Mas, sim, o que ele fala é justamente de uma moral que seja fundada na possibilidade de a gente buscar aquilo que deveria ser. Então, é sim um aperfeiçoamento, é sim uma busca de uma perfeição, mas essa perfeição é já consequência de uma moral fundada numa liberdade que vai para além das nossas necessidades, no qual muitas vezes temos que colocar de lado o nosso desejar, nossas inclinações, nossas paixões, para fazer de fato aquilo que é certo. E para saber o que é certo para Kant, só é possível se a razão prática, a razão pura, a nossa racionalidade for capaz de, através das leis elegidas por ela mesma, que ele fala isso como um imperativo categórico, que seria sim uma moral válida. Portanto, sim, eu concluo meu trabalho deixando claro que Kant considera sim esses princípios que derivados da felicidade e do princípio da perfeição problemáticos, porque eles são coações externas, são coações, obrigações que não dá ao homem a liberdade de fugir do seu determinismo natural e que, sem falar, que estaria sujeita à opressão, à opressão externa de autoridade, seja ela civil, parental, religiosa, política. Então, no qual a gente estaria sempre coagido a fazer aquilo não que deveria fazer e não aquilo que é certo, mas que alguém determinou para nós. Então, portanto, não tem
de fato, compromisso com aquilo que é verdadeiramente moral, porque para Kant, apenas aquilo que é universal, necessário e livre é que seria, de fato, uma moral virtuosa, uma moral justa, uma moral legítima e verdadeira.